como eu disse, o passado é história agora. Ficaram conosco as lindas lembranças das séries Manet 1 e 2, cujos protagonistas serão para sempre os belos atores Sheila e Lily, que conseguiram fazer da história escrita especialmente para eles um sucesso, pois se encaixaram perfeitamente em seus personagens, e ninguém pode apagar isso. Nem a própria escritora com seu T3. Antes ela nos fez lembrar mais das temporadas anteriores e que todos aqueles capítulos lindos foram reproduzidos muito mais, cheios de amor, ternura, paixão, etc, etc, etc. Admiro a Sheila pelo seu caráter determinado. Ela lutou pelos seus direitos e fez o que tinha que fazer. Uma mulher linda, talentosa, carismática que não precisou passar por cima de ninguém, e todo o show business turco ratifica isso. Sobre o que foi feito e dito por Lil, o tempo recompensará por suas palavras. É escravo do que ele prega. Sim. Independente de tudo, resta desejar bênçãos e sucesso na vida profissional e pessoal do Sheila e do Lil. Eles nos proporcionaram momentos maravilhosos com sua atuação. Tão atordoada com a imensa atenção e reconhecimento que recebeu nas 2 primeiras temporadas de Escort, especialmente quando ela foi sua primeira protagonista em mais de 20 anos na indústria. H juntou-se com entusiasmo ao Triângulo das Bermudas, uma das impiedosas e más conspiradoras do Carmelo, ajudando-os em seu plano ambicioso para salvar Sheila de Trust. Naquela época, nenhum poder no mundo poderia ter desferido um golpe em sua firme crença de que Sheila estava por trás da popularidade de Screw. H assumiu tudo sozinha, o que a deixou absolutamente confiante, sem a menor dúvida, de que poderia carregar o S3 sozinha, fosse Sheila ou alguma outra pobre atriz novata desconhecida. No final, seu excesso de confiança o destruiu. Os fatos provaram o contrário. No entanto, seu discurso no final do S2 diz muito sobre seu caráter egoísta, narcisista e presunçoso. Além disso, seu discurso de premiação de melhores casais na ausência de seus parceiros de 2 temporadas, que compartilharam o suor do trabalho duro com ele, fala ainda mais sobre como ele pode ser repugnantemente desleal e pouco confiável. Muito menos os clipes de palhaço do BTS. Toda vez que Sheila alcançou mais do que suas incríveis conquistas, ela nunca perdeu a chance de insultar Sheila, machucar Sheila, quebrar os ossos de Sheila com suas palavras maldosas. Pior de tudo, ele parecia tão determinado a puni-la impiedosamente por seu sucesso distante. E como ele continuou a afundar cada vez mais em cada episódio do S3, seu sucesso de tiro o deixou louco, completamente louco, porque sem ele, seu incrível sucesso confirmou conclusivamente o fato óbvio de que ele também nega ser ele. O estandarte da Success Trust, não só ele. De um ponto de vista mais justo, ambos eram. E há ainda mais em sua traição e traição implacável de Sheila. No entanto, obrigado Big Turk. De todos os youtubers portugueses pareces ser o melhor a transmitir a verdade. Continue com o trabalho duro, meu amigo. Na minha opinião, o guião foi muito fortemente manipulado de todo o tipo. Traição, mastria, e a produção manipulada ao nível dos atores e seus responsáveis com ambições e falta de lealdade. A verdade mais cedo ou mais tarde. Excelente trabalho de cada um dos atores 1 e 2 temporadas, e na terceira, traições e alianças contra a Yaman na série O Legado da Yusuf esquecido, e mais traumas e mais deserções e a morte do único amigo e irmão da série, seu amado mordomo. Que pena. Tudo o que foi dito é verdade. Dissemos desde o início. Os seguidores viram e sentiram seu jogo sumir Sheila da série, então os seguidores se mobilizaram e ficaram do lado de Sheila e foram apoiados, trazendo na nuca que não conhece bem turco prédio arrogante que fez o série uma comédia que pudesse jogar um fatiador de arroz com frango picado e cebola com copos enrolados na lama e a repetição das sequências que Sheila havia tocado, e foi assim que a série trouxe o legado do primeiro lugar para o último 2 vezes por semana, em que os seguidores não mais assistir.
Deixem de denegrir a imagem do ator Alil. Ele é profissional em tudo o que faz. Sila saiu porque queria mais dinheiro e também porque Alil ganhava mais do que ela. Sim, é verdade que Sila já tinha participado em 2 novelas e nem por isso se tornou conhecida, já que é tão boa atriz. E Manette tornou-se conhecida e devia estar grata por isso, mas não foram e continuam a ser mentiras atrás de mentiras. E deixem de caluniar Nanuka, mulher casada que apenas quer tentar ser atriz, como qualquer outra pessoa que tenha sonhos. Desenvolveu o seu personagem conforme as regras lhe foram ditadas. Sila e Alil não existe, só na cabeça de gente doente. Yama e Seger, 2 personagens que fizeram o seu trabalho com sucesso, daí a fama que adquiriram. Deixem os 2 atores em paz, cada um no seu caminho e espero com sucesso. Afinal a Turquia tem tantos atores, e bons, mas desses ninguém ouve falar, talvez porque não há intrigas e calúnias e isso não vos dá likes, que é disso que vivem como ratazanas de esgoto. Sila foi uma jovem corajosa que foi vítima de todo tipo de violência através do desenvolvimento da trama da primeira e segunda temporada de Manette. Sila assumiu as cenas mais arriscadas ao lado de Alil e a atuação dos 2 em seus papéis principais diante de cenas complexas e difíceis. Uma campanha de difamação contra Sila é realizada em nome do produtor Manette, que a denegriu publicamente como irresponsável. Mas não disse que Sila cumpria extensas jornadas de trabalho com cenas estressantes devido à violência física, psicológica e emocional que a levavam ao estresse laboral e ao pleitear melhores condições de trabalho em relação aos horários. Há uma campanha de difamação contra Sila por parte de certos meios de análise impróprios do show business que não cumprem o rigor investigativo de verificar a veracidade das informações com a fonte direta e inventam casos amorosos e falsos namorados para ela. O acidente de Dogukan e o namoro com Sila eram mentira. Sila estava com alguns colegas e Dogukan tem a namorada dele. Mais tarde, apareceu o filho de um empresário interessado em Sila e eles conversaram sobre compromisso e tiveram que admitir a rejeição de Sila a essa proposta de compromisso. Com Alp eles trabalham em uma agência de publicidade em projetos. Eles foram fotografados e não estavam sozinhos. Estavam com uma equipe de publicidade. Garantiram que Sila havia se mudado para sua residência. Outro analista garantiu que Sila estaria com Alp e depois com Alil. Há algum tempo, inventaram que Sila morava com um homem em sua casa e ela afirmava que o único homem era seu cachorro. É uma campanha de difamação contra a dignidade de Sila, violando seu direito ao bom nome, à sua privacidade e intimidade. Sila não fala de ninguém nem de caramel. Diz que Alil é um cavalheiro. Ainda discriminam Sila porque ele não é um profissional universitário e só os universitários são éticos. Isso é relativo. Sila terminou o ensino médio, mas teve formação em teatro. Queria estudar direito, mas teve a oportunidade de trabalhar como personagem secundária em séries de romances. Como pessoa, há muitos profissionais com especializações, mestrados, doutorados, etc., que são monstros altamente educados porque suas ações são atos corruptos e indecentes. E os camponeses com educação básica são conhecidos e são testemunhos de decência, de valores humanos e éticos. Os valores geralmente são formados na primeira escola de formação em valores que o ser humano chamou de lar. Sila nasceu com um talento inato para as artes cênicas. É uma jovem com valores humanos e éticos.